para todas as aulas. Aí as demais aulas eu não vou precisar perguntar a vocês mais, né? Bom, pessoal, até aqui na disciplina, vocês tiveram alguma dúvida, alguma dificuldade no sistema? Não, né? Não, acho que não. Tá certo, então. Eu não consigo acompanhar vocês, por exemplo. Não consigo, eu vi que teve gente que comentou aqui que não conseguiu é, finalizar a tarefa lá no Moodle. Mas se você não consegue finalizar, você tem que me avisar naquele período. Olha, já passou a semana, então não tem como eu abrir a atividade de novo, não, tá? Senão eu vou estar sendo injusto com os outros alunos. Então, fiquem espertos lá. No Moodle, abriu, ela tem um prazo para ser cumprido de 7 dias. Aí vocês vão lá e dão um check em algumas atividades que são manuais. Mas todas as que forem manuais, eu vou avisar. Essa atividade tem que ser cumprida manualmente, tá? Hum. Bom, hoje nossa aula, eu acredito que não vai ser tão longa. Vai ser uma aula também um pouco mais teórica. E nós vamos ver um pouco sobre alguns conceitos de cartografia, alguns que a gente já até tratou, outros conceitos relacionados a erros, acurácia, escala. A gente vai ver alguns conceitos relacionados à cartografia que também se aplicam, né, à topografia. A cartografia ela é definida como uma série de técnicas, né, não só técnicas, mas também com conceitos estéticos, né, de arte, de ciência, que são capazes de representar algo sobre um papel, né, ou então sobre uma tela. Essa representação, ela normalmente, quando a gente trata de um local, né, ela é em escala reduzida, a não ser que essa representação seja feita sobre o local, né, como parte dele. Isso também acontece, principalmente quando a gente utiliza a técnica cartográfica como uma arte, mas não é o caso da topografia. Nesse caso, a gente aplica mais no lado científico. É uma forma de comunicação através de arranjos gráficos e escritos, e aqui é importante, né, a gente citar até essa fala do Oliveira, lá de 2004, que a carta ela só faz sentido, ela só faz sentido se quem a faz, quem a escreve, né, é capaz de se comunicar com quem a lê. E no sentido gráfico também, né? No escrever no sentido gráfico, de também desenhar. Então, quem faz uma carta ou um mapa, ele precisa obrigatoriamente se comunicar com quem lê. Se essa comunicação não é feita, essa carta ela não cumpre com o papel dela, seja esse papel uma função técnica ou não, tá? Plantas, cartas e mapas devem oferecer ao leitor, então, a oportunidade de decodificação rápida, segura e eficaz das informações que estão sendo transmitidas. Então, imagine que vamos supor aqui a planta arquitetônica. A sua planta arquitetônica, ela precisa ser compreendida tanto pela pessoa que vai contratar o serviço de vocês, quanto para a pessoa que vai executar aquele projeto. Porque se essa pessoa que vai executar o projeto não compreende, né, a sua escrita, né, na planta, ela pode executar as tarefas de uma forma equivocada. Então, eu sei, isso já é mais particular até dos arquitetos. Os arquitetos, eles costumam seguir, né, um arranjo, cada um tem uma forma, né, de desenhar, cada um tem a sua estética, e isso eu acho muito legal da profissão de vocês, mas tem que tomar esse cuidado, porque a estética da planta que vocês vão estar desenhando, dos projetos de vocês, ela deve ser compreendida não só por vocês, mas também pelo leitor, que é o objetivo final. Para alguns trabalhos cartográficos e topográficos, com um certo grau de confiabilidade, é necessário que essas cartas
elas tenham uma escala de representação, elas apresentem uma acurácia dos dados e ela tenha cuidados quanto aos erros de campo e os erros de expressão relacionados à topografia, né? Que são muito comuns. E as normas técnicas, elas ainda estipulam para a gente um nível limite de erros que a gente pode colocar nessas cartas, a fim dessas cartas serem cartas de confiabilidade alta. Se esses erros não, se esse grau de erros for ultrapassado, a gente não deve utilizar o material feito e deve refazê-lo. Aí aqui eu adoro a Mafalda, eu coloco uma tirinha dela, onde ela mostra o mundo, né, para o ursinho de pelúcia e fala que o mundo é mais bonito no globo terrestre, porque no globo terrestre ele está numa escala reduzida, ou seja, se ele está numa escala reduzida, o nível de detalhes é reduzido. Então a gente não consegue visualizar no globo terrestre, né, como na tirinha está bem descrito, os defeitos do globo. Por exemplo, nós, no globo terrestre, não conseguimos identificar, por exemplo, o desmatamento de algumas regiões, a gente não consegue visualizar guerras, não consegue visualizar algumas características, né, pontuais, porque o nível de escala está bastante reduzido e essas representações elas não conseguem ser espacializadas na representação do globo. Aí aqui eu trago, né, a norma técnica, eu já apresentei acho que na aula passada de vocês, se não foi na turma de vocês, me desculpem, tá? Talvez foi na da engenharia. Mas a gente tem a norma técnica do desenho técnico que traz para a gente o emprego das escalas. Bom, para que serve, né? Para que a gente tem que para que serve a escala, né? Quais são as finalidades dela? Então, a gente tem que se perguntar algumas coisas para saber que tipo de escala e qual seria o objetivo, né, dessa escala. Então, o que a gente vai representar? A gente vai representar, por exemplo, os limites territoriais de um local, ou a gente vai representar na nossa carta a vegetação local, a gente vai representar o uso e ocupação. O que a gente vai representar? Para a gente definir o tipo de escala. Vocês vão ver que existem vários tipos de escala. Qual período de tempo a gente irá representar? A gente vai representar, por exemplo, a variação do desmatamento no Brasil em um ano. A gente vai pegar um momento da nossa história para representar em carta, como, por exemplo, vamos fazer o mapa de uso e ocupação de Ouro Preto de 2021, de janeiro de 2021. Então, a gente não está colocando um tempo muito grande. Qual que é o nível de detalhes que a minha carta tem que ter para essa representação ser fidedigna, né? E qual o nível de detalhes que a gente irá adotar também um questionamento importante. Então, por exemplo, uma planta arquitetônica, ela tem a necessidade de um nível de detalhes maior, principalmente porque ela representa uma porção do espaço mais limitado. Então, a gente quer, né, identificar na nossa planta arquitetônica as diferenças de espaço de uma residência, nós queremos identificar as diferentes portas, as diferentes janelas, queremos identificar o tipo de telhado, então o nível de detalhe de uma planta, né, arquitetônica é mais elevado do que o de uma planta de uso e ocupação, onde a gente não consegue identificar os cômodos de cada uma das residências dessa planta de uso e ocupação, senão que apenas as residências. Então, a gente pode falar, essa aqui é uma residência unifamiliar, aqui é um edifício, aqui é um condomínio, então a gente consegue especificar o que é cada um dos itens, mas a gente não consegue detalhar esses itens por causa da área de abrangência da nossa carta.
E a escala, né, ela é principalmente adotada aqui, no nível de detalhes que a gente vai adotar, né? Aí aqui são os tipos de escala que a gente trabalha. Temos a escala fina, a escala grosseira, escala pequena, escala grande, escala local, regional e global. Aqui eu tenho resoluções, né? O que a gente utiliza, né, para a definição das escalas? Tem a resolução espacial, a escala cartográfica e a escala geográfica. A resolução espacial, ela é mais relacionada quando a nossa carta, ela trabalha com dados pixel a pixel daquela imagem. Então, por exemplo, eu tenho uma fotografia de drone de um determinado bairro. Cada pixel dessa minha fotografia, ele pode trazer um dado diferente, como, por exemplo, um dado altimétrico. Então, eu tenho ali que definir quais são as dimensões desse pixel para esse meu dado altimétrico ele ser de qualidade na minha carta. Então, por exemplo, cada pixel dessa minha fotografia, ele vai cobrir qual dimensão da porção do território? 25 metros quadrados? Ele vai cobrir 10 metros quadrados? Né? Quanto menor a área coberta por esse pixel, maior a resolução espacial dele, né? A gente tem a escala cartográfica, que aí ela apresenta uma relação numérica, né, entre o terreno representado e a carta, e a gente tem a escala geográfica, elas são inversamente proporcionais. Na aula vocês vão perceber isso. Por exemplo, na escala geográfica, quanto maior a minha escala, né, mais porção do meu território eu consigo visualizar. Já na escala cartográfica, quanto maior, né, a minha escala, menor a porção do território visualizado. Vocês vão entender isso aqui nas descrições, porque elas são inversamente proporcionais, né? Aqui, então, eu tenho a escala da resolução espacial, foi o que eu falei para vocês. Aí a gente trata ela dessa forma. A escala ela é grossa quando os pixels apresentam dimensões maiores, então a gente acaba não conseguindo visualizar, né, alguns objetos na imagem, e a escala é fina quando os pixels eles cobrem uma área da superfície menor. Por exemplo, nessa carta aqui, a gente tem um pixel na última aqui, na escala fina, a gente tem um pixel na ordem de 0,10 metros, e com essa imagem nós conseguimos identificar, por exemplo, carros, a gente consegue identificar a rua, a gente consegue identificar uma porção, né, de lotes. Quanto maior for essa porção que o pixel cobre, mais pixelizada vai ficando a imagem. Então, mais difícil de visualizar aquilo fica sendo. Então, por exemplo, aqui o pixel já está na escala de 12,8 metros. Nessa escala aqui, onde cada lado do pixel tem essa dimensão, nós não conseguimos identificar mais os carros, não conseguimos identificar mais o lote, tudo parece uma única porção, né? Então, tudo tem a mesmo nível de qualidade. Nesse sentido aqui, a tendência é que, com o passar dos anos, as câmeras, tanto de drone quanto dos satélites, vão evoluindo, né? E com o passar dos anos, a gente vai tendo resoluções cada vez mais finas, né? Nessas imagens espaciais. Existem, né, alguns satélites onde a gente consegue visualizar bicicletas, né? A gente consegue ver objetos tão pequenos nas imagens de satélite para algumas regiões de grande interesse. Em compensação, a gente também tem outras imagens de satélite onde a gente mal consegue visualizar os automóveis. Aqui para Ouro Preto, se vocês entrarem no Google Maps, vocês conseguem visualizar com uma qualidade tal alguns carros. Então, e isso, há 5 anos atrás, não era possível de se encontrar no Google Maps. Hoje, através, né, da evolução dos satélites, a gente consegue já visualizar melhor o nosso espaço.
E a escala cartográfica, ela é uma relação matemática, como eu falei para vocês, existente entre as dimensões verdadeiras do território e a representação desse território no papel, né? Ela é uma relação, então, proporcional e ela é definida com valor estabelecido. Quando essa escala, agora tratando de topografia, essa escala vai ser sempre uma escala com o numerador igual a 1 e o denominador maior do que 1, né? Ela vai ser uma escala de redução. Isso para topografia, mas algumas representações, por exemplo, vocês querem representar um determinado objeto. Esse objeto é menor do que a minha representação. Vocês vão ampliar ele. Então, uma escala de ampliação. Se esse desenho ele representar as dimensões reais do objeto, vai ser uma escala de igualitária, né? Vai ser a mesma escala, equivalente. Então, a gente tem aqui na escala cartográfica três formas, né? De apresentação dessa escala. A escala gráfica, que é muito boa de ser utilizada porque a gente simboliza, né, as distâncias através de símbolos gráficos, que podem ser através de quadradinhos. Não sei se vocês já viram alguma carta assim, onde tem uma série de quadradinhos pintados de preto e branco, e nesses quadrados falam assim, esse quadrado tem a dimensão na carta equivalente a 1 quilômetro ou 2 quilômetros, não sei. Aí a gente tem vários tipos. Por que que ela é muito útil? Porque se eu pegar esse meu mapa, essa carta, e ampliar ela, a escala é ampliada junto. Então, eu não preciso recalcular a minha escala, diferente da escala numérica, onde se você ampliar ou reduzir a carta, você precisa recalcular a escala, né, para ela não ficar equivocada. E a escala equivalente, ela associa uma medida com outra. Por exemplo, você pode falar assim, a cada 1 centímetro na carta equivale a 1 quilômetro. Aí você coloca 1 centímetro por 1 quilômetro. A escala numérica, as duas medidas, tanto do numerador quanto do denominador da escala, estão na mesma unidade de medidas. Então, por exemplo, uma escala de 1 para 100 significa que 1 centímetro na carta equivale a 100 centímetros 1 centímetro na carta equivale a 100 centímetros na realidade. A escala equivalente você pode brincar um pouco mais com isso. Ela não é muito comum de ser utilizada na arquitetura, ela é mais utilizada em estudos de grandes áreas, né? É mais para o pessoal ali, por exemplo, da geologia, eles trabalham mais do que nós com essa escala. Aqui, então, eu tenho a representação da escala gráfica, tal qual eu falei para vocês, olha. Ela é segmentada, né? Então, ela é fracionada aqui. A gente normalmente tem dois tipos de representação gráfica na escala gráfica, com uma escala primária, com distâncias maiores, onde a gente consegue identificar, através desses quadradinhos, as distâncias equivalentes na carta. E ela também pode ser fracionada em pedaços menores para facilitar as medidas. Isso aqui é chamado de talão, tá? E aqui é outra representação da escala gráfica. Aqui uma aplicação da escala gráfica, por exemplo, isso aqui é o desenho de Brasília, né? Aqui a gente vê no Brasília de cima, as asas, né, de Brasília, e aqui a representação da escala gráfica. Se eu decido ampliar essa carta, a escala vai ser ampliada junto. Então, eu não vou precisar recalcular uma escala numérica, uma vez que essa ampliação vai ser feita junto com a carta. A mesma coisa se eu reduzir ela. Então, aqui, como representação lá do mapa da Espanha, se eu reduzo a escala, se eu reduzo o mapa com uma escala gráfica, a escala é reduzida também. Se eu amplio o meu mapa, a escala também é ampliada. Então, essa relação entre escala e carta é mantida independente da ampliação ou redução dos nossos projetos. Na arquitetura e na engenharia civil, principalmente quando a gente trata ali de plantas arquitetônicas, a gente comumente utiliza escala numérica. Mas é porque, no final dos nossos projetos, é raro a gente ter a necessidade de ampliação ou redução dos nossos projetos. Diferente, por exemplo, se vocês forem trabalhar com um projeto de um condomínio, né?
Imagina que vocês vão fazer um projeto de um condomínio, ou então a urbanização de um bairro, onde você precisa apresentar aquilo, sei lá, para a comunidade que vai morar ali, ou então para a prefeitura. Aí, você pode utilizar a escala gráfica, porque na hora de ampliar ou reduzir essa representação, para passar para a população que tem a necessidade de visualizar esses projetos, fica mais fácil dela entender e vocês vão sempre tratar aquele território na escala correta, porque a escala vai ser ampliada ou reduzida junto. Aí aqui eu tenho um exemplo, né, da escala numérica de 1 para 100 mil. O numerador ele representa a distância medida no mapa, que pode ser em centímetros, ou milímetros, ou metros, e o denominador é a distância real. Então, aqui no caso, ó, por exemplo, esse 1 aqui, ele pode ser 1 centímetro, mas aí o de baixo também tem que ser centímetros, são os dois na mesma unidade. 1 centímetro no meu mapa equivale a 100 mil centímetros na escala, na realidade, né? Aí aqui, como são definidos os valores, né, da nossa formulação, é a escala, N grande é o denominador da escala, esse N grande é igual a distância real dividido pela distância medida na carta. Então, se a gente pegar é igual a 1 sobre N, e N é Dzão sobre Dzinho, a gente tem que é igual a 1 sobre Dzão por Dzinho. No final, a gente tem como que é feita a representação da escala numérica. Distância medida no mapa sobre a distância real. Bem simples também, né? Aí aqui um exemplo prático. Considere que a distância real em linha reta entre duas cidades seja de 45 quilômetros. Isso equivale a 1,5 centímetros no mapa. Pergunta-se, então, que escala o mapa foi desenhado? Então, a gente tem que Dzão é 45 quilômetros, mas ele precisa estar na mesma unidade de medidas do Dzinho. Então, eu passo aqui Dzão para 4 milhões e 500 mil centímetros. Dzinho 1,5 centímetros. Aí, agora, colocando esses valores na expressão, né? Olha, esse aqui é a fórmula. Eu tenho, então, que é igual a 1,5 dividido por 4 milhões e 500 mil, que me dá a escala de 1 para 3 milhões. Outro exemplo, mediu-se em uma carta desenhada na escala de 1 para 100 mil o comprimento de uma pista de aeroporto, obtendo-se valor igual a 3 centímetros. Calcule o comprimento estimado dessa pista no terreno. Isso daqui eu acho que, na nossa profissão como arquitetos e engenheiros, fica mais fácil da gente aplicar isso daqui. A gente ter um trabalho, né, com a escala e a gente medir e calcular qual que seria aquela dimensão na realidade. Então, lá eu tenho N igual a 100 mil, Dzinho igual a 3. Aí, se eu colocar na fórmula, né, N igual a Dzão sobre D, eu tenho que D é 3 vezes 100 mil, ou seja, 3 mil metros. A pista lá, então, do meu aeroporto tem 3 quilômetros. Aí agora tratando da escala gráfica, né, da precisão gráfica. É a menor grandeza medida no terreno capaz de ser representada em desenho na mencionada escala através da fórmula. Então, por exemplo, em uma escala, a escala lá de um mapa, ela vai me oferecer qual será o menor objeto que eu consiga visualizar nessa carta. E como que eu faço isso? Eu pego o erro admissível de leitura da minha carta e multiplico pelo denominador da escala numérica. Aí agora tratando de topografia. Na topografia, a gente tem a NBR 3133, que trata da execução dos levantamentos topográficos. Ela fala que o erro máximo admissível na elaboração de desenho topográfico para o lançamento de pontos e traçados de linhas com valor de 0,2 milímetros
que equivale a 2 vezes a acuidade visual. O que é a acuidade visual? A acuidade visual é a menor dimensão que os nossos olhos conseguem visualizar. A menor dimensão que os nossos olhos visualizam, isso lá da biologia, é igual a 0,1 milímetros. Então, a NBR diz que o erro máximo admissível ele vai ser equivalente a 2 vezes a menor dimensão que os nossos olhos conseguem enxergar. Então, 0,2 milímetros. Logo, então, a precisão gráfica para o levantamento topográfico, de acordo com a NBR, vai ser igual a 0,0002 metros vezes a dimensão lá D em metros também, né? Para a gente conseguir fazer essa multiplicação, tem que estar na mesma, né? Para a gente fazer essa relação, né? Na verdade, não precisa não. Aqui é só o denominador, porque ele apresenta no numerador a mesma dimensão, então aqui ele é adimensional. Então, por exemplo, é, se eu tratar aqui em metros, óbvio que a resposta minha vai ser em metros frente ao meu denominador lá, tá? Se eu tratar o erro máximo aqui em centímetros, óbvio que vai ser em centímetros a minha resposta. Então, por exemplo, considerando o erro admissível dessa carta aqui embaixo igual a 0,2 milímetros, qual seria a sua precisão cartográfica? Então, a precisão vai ser 0,002 metros vezes D, né? D, se a escala dessa carta aqui é de 1 para 25 mil, meu D vai ser 25 mil. Então, a minha menor dimensão visível aqui vai ser igual a 5 metros. 0,0002 metros vezes 25 mil, 5 metros. Ok? Então, o que significa? Que se essa carta tiver... essa aqui não é uma carta topográfica, né? Ela é uma carta derivada de uma carta topográfica. Mas supondo, né, que esse erro admissível ele é equivalente ao da topografia, a menor dimensão que a gente conseguiria visualizar nessa carta seria de 5 metros. Então, a gente conseguiria ver ali, por exemplo, em um pixel nessa carta, a representação de um carro, por exemplo. Um carro tem a dimensão de 5 metros, né? Mas a gente não conseguiria visualizar pessoas, a gente não conseguiria visualizar bicicletas, porque esses objetos eles são menores que 5 metros. Só objetos maiores do que 5 metros seriam possíveis de se ver nessa carta. Então, por exemplo, a gente consegue identificar residências, mas não consegue identificar alguns cômodos, né, da residência. Aqui é em relação a tamanho, né? De acordo com o MEC, não existem limites estabelecidos que definam se uma escala é grande, média ou pequena. Então, diferentes autores podem tratar diferentes escalas, né? Como médias, grandes ou pequenas. E, por exemplo, eu já vi alguns artigos que falam que a escala de 1 para 25 mil é uma escala média. Eu já vi artigos que falam que essa escala de 1 para 25 mil é uma escala pequena também. Então, como não tem, né, uma normatização feita pelo MEC, acaba que fica a cargo do criador, né, daquele trabalho definir esse conceito de escala grande, média ou pequena. Mas tais, né, denominações são relacionadas ao nível de precisão que as escalas permitem na representação das cartas ou dos mapas. Um nível maior de precisão indica uma escala grande, o contrário indica uma escala pequena. E isso para a escala cartográfica. A geográfica, vocês vão ver que esse conceito de grande e pequeno acaba sendo inverso. Aí aqui eu tenho um trabalho do Sobreira e Souza. Sobreira ele foi um ex-professor aqui da Escola de Minas, onde eles definem, né, alguns conceitos de escala relacionados aos
aos objetivos, né, da carta. Então, ele fala, por exemplo, para uma carta de suscetibilidade a movimentos de massa ou deslizamentos. Essa escala, o ideal é que ela seja numa escala de 1 para 25 mil ou maior, ou seja, o denominador tem que ser menor, a escala de 1 para 10 mil, ou então 1 para 5 mil. Quanto maior essa escala, você pode utilizar, então, para a carta de suscetibilidade. Mas como a carta com uma escala menor que 1 para 25 mil, ela não é indicada mais. Dessa forma, a gente consegue identificar, então, nela movimentos gravitacionais de massa, inundações, corridas, erosões, assoreamento, processos costeiros e até alguns sismos induzidos. Agora, a carta de aptidão à urbanização, ela precisa, então, de um nível de detalhes maior, por isso que a escala dela tem que ser maior também. Então, aqui, ele fala que ela tem que ser 1 para 10 mil, 1 para 5 mil ou maior, porque o nível de detalhes de uma carta de aptidão à urbanização precisa ser maior, porque ela tem uma aplicação local bem definida, né? Aqui, alguns processos geodinâmicos que são possíveis de identificação nesse tipo de carta. E, por fim, a gente tem a carta de risco geológico, que tem que ser na escala de 1 para 2 mil ou maior. Por que que a escala tem que ser muito grande para um risco? Porque imagina que a gente tem uma série de taludes e uma série de encostas, e essas encostas, elas têm, né, um grau, né, de suscetibilidade a um movimento de massa. Se nós definimos a escala, uma escala muito pequena para análise, né, desse local onde tem essas encostas, a gente pode estar tratando áreas que estão em risco como áreas que não estão em risco, porque o nível de detalhes vai ser reduzido. Agora, se eu aumento a minha escala, eu consigo definir um nível de detalhes mais pontual. Então, eu consigo identificar, por exemplo, casas. Essa casa está em risco, essa não está em risco, porque a minha escala permite esse tipo de análise. Por isso que é muito importante para nosso uso e ocupação, para nossas análises, né, se aquela residência vai estar situada em um local de risco, seja ele para deslizamento, inundação, ou algum outro, como, por exemplo, até o risco de incêndio, ou então o risco de não sei, qualquer risco ali relacionado ao urbanismo, você pode mapear ele, mas aí o nível de detalhes tem que ser muito elevado, porque você quer mapear residências, mas sem definir residências que não estão em risco como residências em risco. E o mesmo acontece ao contrário. Aí a escala equivalente, como eu falei com vocês, ela trata o numerador e o denominador como unidade diferente. Ela não é muito utilizada pela arquitetura, não. Aí aqui é a escala geográfica, que é o que eu falei com vocês, que ela é inversamente proporcional à escala cartográfica. Porque a escala geográfica fala que quanto maior a escala, mais porção do meu espaço eu abranjo. Então, por exemplo, no mapa mundi, a escala geográfica é uma escala geográfica grande, porque eu vejo o mundo inteiro, né? Mas se eu fosse reduzir, né? Vou pegar agora só a América do Sul. Em relação ao mapa mundi, a escala da América do Sul, ela apresentaria uma escala geográfica mais reduzida, então menor do que a escala geográfica do mapa mundi, porque a porção do território abrangida na carta vai ser menor. Mas agora tratando do espaço geográfico, não da relação de representação, tá? Ela é muito utilizada em jornais. Então, por exemplo, quando fala lá, teve um terremoto no Japão de escala elevada, né? Ou seja, ele atingiu uma porção do território muito grande. Mas se eu tratar das áreas atingidas, né, aí eu começo a querer correlacionar as medidas do território com a nossa representação. Aí eu mudo de escala geográfica e começo a tratar de escala cartográfica. Mas para jornais,
ou então para alguns congressos, ou então para algumas apresentações, é comum a gente tratar desse termo geográfico, porque ele fica mais fácil de compreensão, para quem não entende, né, dos conceitos de escala. Aí aqui, então, eu falo, quanto maior a área de abrangência, maior a escala geográfica. Então, que vai da nossa casa para o estado, para o Brasil, para a América do Sul, para o mundo, né? Quanto maior a escala, mais porção do nosso território eu consigo desenhar. Agora, processos de levantamento. Bom, a topografia clássica, ela está fundamentada em 5 classes de medições. A gente mede, então, na topografia clássica, os ângulos horizontais, ou seja, no plano horizontal do nosso terreno, quais são os ângulos que pontos de interesse fazem entre si, vistos de um equipamento. Então, a gente estaciona o equipamento em determinado local do nosso terreno e mede o ângulo que 2 pontos de interesse fazem entre si. Essa medida horizontal a gente chama de ângulo horizontal. As distâncias horizontais são as distâncias que pontos de interesse fazem entre si, horizontais, sem considerar a inclinação do terreno, agora a gente trata do plano, né, horizontal, ou então a distância que esses pontos de interesse fazem no plano horizontal para o observador. A gente tem os ângulos verticais, ou zenidais, ou naridais, que são o ângulo que um ponto observado faz com o infinito, seja esse infinito o céu, ou então o terreno em si, né? A gente olha para baixo, zera, e olha o ponto. Qual o ângulo vertical que a luneta faz? Ou então a gente zera no céu, olha para o ponto, qual o ângulo vertical que a luneta faz? A gente tem as distâncias verticais também, que são medidas segundo a direção da força da gravidade, ou seja, eu estou olhando o topo de um edifício, estou com o teodolito na rua, estou olhando para o topo do edifício. A distância vertical vai ser o ponto observado pelo teodolito projetado na superfície do terreno, né, no meu plano horizontal. Qual que é essa distância? Vai ser a distância vertical. E as distâncias inclinadas, que aí a gente considera, né, a inclinação do terreno, né? Não é mais no plano, é horizontal. E as posições relativas, né, entre os pontos e feições de interesse são determinadas na topografia através da combinação dessas diferentes medidas. Então, a gente combina algumas medidas para obter uma relação entre elas. E como a gente faz essas medidas? Através de métodos diretos, ou seja, quando a gente pega o equipamento e literalmente coloca ele sobre a superfície para obter as medidas. Ou então de forma indireta, quando através de formulações matemáticas a gente é capaz de medir essas distâncias ou ângulos, né? Bom, aqui então eu tenho um exemplo de uma medida direta, que é o passo médio. A gente estima que o passo médio de um homem é de 1,70 m em torno de 80 centímetros. E para cada centímetro de diferença de estatura, aumenta-se ou diminui-se 1 centímetro do tamanho do passo. Então, estudos mostram que esse tipo de medição tem precisão variável de 1 para 50 ou 1 para 200, dependendo da topologia do terreno. Então, se você quer fazer um croquis rápido do seu terreno, esqueceu a trena de 50 metros em casa, como que eu vou fazer um pré-projeto, ou então fazer um projeto, prever um levantamento expedito ali, né? Você pode simplesmente andar sobre o terreno, considerando essa formulação, que o passo médio é de 80 centímetros
E a depender da sua estatura, você vai incluir ou diminuir 1 centímetro. Então, por exemplo, uma pessoa tem 1,75 m. O passo médio dela vai ser de 85 centímetros, porque a cada centímetro de diferença, né, em relação à altura média do homem, a gente aumenta 1 centímetro no passo, ok? Se for mais baixo que isso, aí a gente diminui também. Óbvio que isso daqui não vai ser a medida que a gente vai utilizar em projeto, né? Isso aqui é só para a gente fazer o croquis, estipular alguns dados, né, prévios, mas não é o final. A gente tem o odômetro. O odômetro, eu coloquei na videoaula e esqueci de apresentar para vocês o odômetro. A gente tem esse equipamento na UFOP. Ele é um equipamento de medição direta, mas ele mede distâncias inclinadas, porque não tem como você utilizar um odômetro no plano horizontal, né, de um terreno inclinado. Então, ele só vai medir as distâncias inclinadas, mas ele é bastante útil também. A gente tem as trenas, aí com o auxílio de balizas e níveis, né, de bolha, a gente consegue fazer o plano horizontal do terreno ou então medir, né, diretamente na superfície, mas considerando a inclinação. Aí aqui, ó, tem alguns autores dizem que se o terreno é regular e horizontal, a medição com trenas pode ser feita diretamente no terreno. Ou seja, se a gente tem um terreno plano, a gente não precisa ficar utilizando as balizas para tentar ajustar a trena no plano horizontal. A gente pode colocar a trena diretamente no terreno, que a medida vai ser bem aproximada. Vocês vão ver que não adianta você subir ou descer a trena na baliza, que a medida não vai ser alterada, né? E a precisão vai ser de mais ou menos 5 milímetros para cada 50 metros medidos. Porém, em terrenos inclinados, a medida horizontal, ela tem que ser realizada dessa forma, no plano horizontal do terreno, né? Então, a gente não pode medir na inclinação. Aí, nós utilizamos balizas, né, para nos orientarmos. Essas balizas, elas representam a projeção do terreno no plano. Então, aqui eu tenho um ponto no terreno, eu projeto ele no meu plano horizontal de estudo. Aqui é a mesma coisa, pego o meu terreno e projeto no plano horizontal e faço a medida. Horizontal é do local, né? Se eu medisse no plano do terreno, essa medida seria maior. Então, na hora de projetar esse local no AutoCAD, por exemplo, ele sairia extremamente torto, porque a gente pegou as medidas equivocadas. Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó, no plano horizontal. Agora, as medidas indiretas, que são aquelas medidas onde ou o equipamento vai realizar os cálculos, né, para as medidas, ou então nós vamos ter que efetuar esses cálculos. Aí nós temos como exemplo de medidas indiretas, né, os drones, que conseguem calcular, né, a distância dos pontos observados para o equipamento, as estações totais, ou então os teodolitos, com a diferença que a estação total, ela mede automaticamente no equipamento, e o teodolito nós temos que efetuar alguns cálculos, né, para isso. A trena a laser, e aqui a gente também tem o RTK, o sistema RTK, onde a gente consegue coletar pontos, né, as coordenadas de pontos sobre o terreno, e através da trilateração nós conseguimos efetuar o cálculo das distâncias entre esses pontos. Inclusive, gente, na aula de legislação eu falo errado lá, eu cometi esse equívoco. Eu falo da triangulação. Triangulação é o processo de levantamento onde a gente mede ângulos e distâncias mais diretos ali no terreno com os nossos equipamentos, sejam eles teodolitos ou então a trena mesmo. E a trilateração, ela utiliza o sistema de GPS para fazer isso, tá? A gente coleta as coordenadas e através das coordenadas a gente consegue obter as medidas, tá? Erros topográficos. Isso eu já comentei para vocês na última aula também.
Para representar uma porção da superfície terrestre, são efetuadas medidas de grandezas como direções, distâncias e desníveis. Essas leituras, inevitavelmente, podem ser afetadas por erros. Os erros podem ser oriundos de condições ambientais, instrumentais e humanas. Condições ambientais são originários da variação das condições ambientais, como vento, chuva, temperatura. Aí é que eu dou o exemplo, a variação do comprimento de uma trena devido à variação da temperatura. Se o dia está muito quente, a trena ela pode dilatar. Se o dia está mais frio, ela pode contrair. Da mesma forma, dependendo da velocidade do vento, isso pode gerar uma força, né, de puxo ali na trena e a gente efetuar uma medida equivocada porque a trena está sendo puxada pelo vento também. Então, são as condições ambientais. Condições instrumentais. Os erros são originários de problemas técnicos dos próprios equipamentos, como a imperfeição na construção ou no ajuste deles. Grande parte dos erros oriundos de condições instrumentais podem ser reduzidos se adotadas técnicas de manutenção, como a verificação, a calibração e a classificação dos equipamentos. Então, é importante a gente sempre estar calibrando e mandando, né, os equipamentos para manutenção, para que esses erros eles sejam os mínimos, né, possíveis. Vocês vão ver que faz bastante tempo que os equipamentos nossos na UFOP não vão para manutenção e acabam que algumas medidas elas saem de forma equivocada. E um erro, por exemplo, um erro instrumental. Se o nosso instrumento ele não está calibrado, acaba que ele não fica centrado corretamente, ou seja, a gente nivela e ele não fica 100% centrado. O erro de centragem, né, um pouquinho que a bolha sai, ele não esteja no local correto, isso pode gerar erros angulares muito grandes, na casa ali dos minutos. Então, são erros bastante consideráveis e que são corrigíveis com a manutenção dos equipamentos. Tem as condições humanas, que são causadas por falhas humanas, aí uma delas é a falta de atenção ou então o cansaço. Então, é muito comum, por exemplo, nos levantamentos, principalmente aqui na arquitetura, na engenharia civil, que eu dou aula, que topografia é no segundo e terceiro período dos cursos de arquitetura e engenharia civil. Coincidentemente, é o período que o pessoal está sendo selecionado nas repúblicas, né? Está lá batalhando, aí ele acaba passando, entra para a república, vira morador, aí ele vai para a festa, enche um pouquinho a cara, aí no dia seguinte tem o levantamento topográfico. Só que ele está tão cansado, está de ressaca, está mal, ele acaba cometendo uma série de erros devido às condições que ele se encontra. Então, é importante para os trabalhos de campo que a gente esteja bem. Então, se vocês em algum trabalho de campo nosso estiverem mal, nem façam trabalho, me avisem, falem, olha, professor, hoje eu sei que tem um trabalho que a gente precisa realizar, mas eu não estou me sentindo bem, não vou conseguir participar. Eu mesmo já fiz isso uma vez. Eu sou diabético, minha bomba de insulina quebrou, eu tinha um trabalho de campo para fazer, minha glicose estava em quase 500, eu estava, assim, passando muito mal. Eu conversei com o professor, ele me liberou, e eu fiz o trabalho de campo depois, porque, além de fazer o trabalho passando mal, aquilo poderia acarretar uma série de erros e me fazer ter um retrabalho depois, né? Então, se vocês estiverem mal em algum trabalho presencial, no nosso retorno, informem antes, falem com o grupo, porque todos os trabalhos de topografia vão ser feitos em grupo, porque é melhor do que refazer. Bom, por sua vez, né, a gente também tem aqui os erros causados por... Os erros causados por essas três, né, condicionantes, eles se subdividem em erros grosseiros, sistemáticos ou acidentais. Eu já falei isso na última aula, tenho quase certeza. Os erros grosseiros são aqueles causados pela enganação, ou seja, é um erro extremamente grande feito por uma confusão ali momentânea, como, por exemplo, você anotar 96 numa medida que era 69, ou então você colocar uma vírgula no lugar errado,
ou então trocar o ângulo vertical pelo ângulo horizontal no equipamento. Esses erros, eles tendem a ser evitados se a gente repete, né, as medições. Então, o ideal é a gente medir a leitura, né, fazer a leitura várias vezes, para evitar esse tipo de erro. Tem os erros sistemáticos, onde a gente consegue, né, através de formulações matemáticas e físicas, obter a correção deles, como, por exemplo, lá o efeito da dilatação térmica. Através da fórmula de dilatação térmica, a gente consegue fazer as correções nessas medidas. E os acidentais ou aleatórios são aqueles que, mesmo após a correção dos erros, eles se mantêm, né? Aí um exemplo desse é você segurar a baliza de forma inclinada. Por mais que se repita, né, as medidas, as leituras, todas elas vão sair com um valor aproximado. Então, você não consegue retirar ele com uma certa facilidade. Porém, se você repete as medidas, a pessoa ali que está com o equipamento, segurando o equipamento de forma equivocada, ela pode perceber isso por conta das repetições e acabar fazendo uma correção ali e voltar, né, para o levantamento em si. Então, o levantamento é corrigido ali na hora. Por isso que é importante repetir também, não só para ter certeza que os valores são aqueles, mas também para ter certeza que as condições, né, de utilização dos equipamentos estão sendo feitas de forma correta. Aqui ó, é um exemplo, né, é o que eu falei, não, o equipamento está sendo segurado de forma equivocada e ele não está, então, projetando o ponto da superfície do terreno no plano horizontal. Ó. Ele não está projetando da forma correta, ele está projetando ó, com uma distância maior, ou então, se estiver inclinado para frente, com uma distância menor. Isso aqui pode gerar uma série de problemas no projeto de vocês. Então, se a gente repete as leituras, a pessoa que está segurando o equipamento pode perceber que ela está fazendo algo errado. Então, ela acaba corrigindo e avisa, aí desconsidera as leituras anteriores. Então, o ideal é a gente repetir as medidas. Aí aqui, agora vamos falar de precisão e acurácia, porque são dois termos diferentes, que apresentam significados diferentes, mas que se assemelham, né? Aqui, então, de novo, tirinha da Mafalda, ela vê no globo, aí ela puxa os olhos, aí ela fala, os chineses têm razão de querer mudar o mundo. Porque quando ela puxa o olho, né, o globo ele fica mais próximo do formato correto, né? Então, ela fala que se os chineses eles fazem isso, eles enxergam dessa forma, eles teriam ali um pouco mais de precisão, né, na leitura do globo. Mas óbvio que isso aqui é uma interpretação de uma personagem que é criança e isso não, de fato não acontece, né? Mas o que significa precisão e a acurácia, então? A precisão ela está ligada à repetição de medidas sucessivas feitas em condições semelhantes, estando vinculadas somente a efeitos aleatórios. E a acurácia expressa o grau de aderência das observações em relação ao seu valor verdadeiro, estando vinculada a efeitos aleatórios e sistemáticos. Aí aqui eu dou um exemplo que dá para a gente distinguir o que é precisão e acurácia certinho. Imagine que em uma partida de futebol, os chutes a gol de um jogador batem na trave. Isso várias vezes. Ele chutou, sei lá, 10 vezes e as 10 vezes ele atingiu na trave. Ele foi muito preciso, porque todos os chutes atingiram na trave. Atingiram em um único local. Mas ele não foi acurado, porque a acurácia ela tem relação com o que a gente espera. A gente espera que ele faça um gol. Mas se ele atingiu todos os pontos, os chutes na trave, significa que ele teve chutes precisos, mas não acurados. Na prática topográfica, nem sempre é possível avaliar a acurácia, pois comumente não se tem os valores verdadeiros disponíveis. Então, por exemplo, você está numa medida em campo, você não sabe quais são os valores que você tem que encontrar. É difícil da gente saber isso, né? Então, a gente tem que tomar, né, cuidado nas medidas para reduzir os erros sistemáticos, de forma que a gente saiba
através, né, dessas medidas, né, qual seria o valor real a ser encontrado, né? E isso acaba diminuindo as chances de erro. Então, por exemplo, se você está lá medindo, fazendo seu trabalho em campo, se você evita os erros sistemáticos, né, que são esses erros que após correção lá dos erros grosseiros e dos aleatórios, você ainda mantém, se você presta atenção no formato, na posição da baliza, se você presta atenção no nível que está o seu equipamento, se está tudo correto, você diminui esses erros sistemáticos e que, por consequência, vão fazer você encontrar o valor mais próximo do real no projeto. Porque eles são os causadores, né, dessa variação entre precisão e acurácia. Aí também tem os limites de tolerância que a gente coloca nas nossas medidas, né? A gente pode utilizar a média aritmética, onde aqui na fórmula, ó, eu tenho que a média é igual ao somatório de todas as medidas feitas em campo dividido pelo número de medidas. Então, você vai repetir essa leitura várias vezes e dividir pelo número de leituras que você fez, vai obter o valor da média. E o desvio padrão vai ser a variação lá do erro, né, seu. Então, por exemplo, aqui, eu tenho essas medidas. Fiz elas 5 vezes. Aqui, utilizando a forma aqui do erro padrão, do desvio padrão, a gente tem, então, o x menos o x médio e obtém esses valores aqui. E aqui o x menos x médio ao quadrado. O somatório do x menos x médio ao quadrado das leituras é igual a 0,001. Isso dividido por 4, que é n menos 1, ou seja, 5 menos 1, vai me dar o valor de 0,02. Ou seja, o valor médio, né, das minhas medidas vai ser 25,35, com um desvio padrão de 0,02 metros. Então, qualquer uma dessas medidas aqui, a gente pode considerar elas como verdadeira. Por exemplo, posso pegar o valor aqui de 25,36 como o meu valor a ser lido, né? A ser anotado no meu projeto. Mas o desvio padrão vai ser mais ou menos 2 centímetros. Você pode pegar qualquer uma dessas medidas, mas não pode esquecer de usar o desvio padrão. Óbvio que a mais comum, né, é se utilizar o valor médio. Um outro, né, o desvio padrão da média das observações, que é você pegar o desvio padrão e dividir pela raiz quadrada do número de observações. Então, aqui, por exemplo, calcular o desvio da média das observações sendo desvio padrão igual a 4 segundos e o número de observações igual a 5. M vai ser igual a mais ou menos 4 dividido pela raiz de 5, ou seja, mais ou menos 2 segundos, né? Tem a precisão nominal dos equipamentos também, aí a NBR 3133 define essa precisão a partir dessa norma alemã, que diz que a precisão angular dos teodolitos é dada em segundos e dos distanciômetros em mais ou menos a distância, constante dependente da distância, mais uma parte y proporcional à distância em partes por milhão. Isso aqui já é a NBR traz para classificar os teodolitos essa norma alemã lá na norma brasileira, tá? Levantamento planimétrico por irradiação. Como que nós fazemos, então, esse que é um dos tipos de levantamentos que existem, como que nós fazemos isso em campo? Bom, aí vocês conseguem observar na imagem a Escola de Minas, né, o nosso jardim.
Acredito que muitos devem estar com saudades desse jardim. Ele está, como a gente não está capinando lá, ele está com um matagal danado. Quando vocês voltarem, vocês vão perceber isso. Eu morro de saudade dele, de voltar e ver todo mundo lá junto. E um dos projetos que eu dava para os meus alunos era a gente desenhar o jardim a partir de um levantamento topográfico planimétrico por irradiação. Então, aqui vocês conseguem perceber que a topografia ela não é só utilizada, por exemplo, para você medir as diferenças de níveis de um terreno. Você também pode utilizar ela para fazer um levantamento arquitetônico, fazer a correção de um levantamento arquitetônico para um reparo, ou então para fazer uma nova obra no local. Então, ele também pode ser utilizado com outras finalidades. E como que a gente faz o levantamento por irradiação? Primeira coisa que a gente faz é definir um ponto para estacionar o nosso equipamento. Opa, animação bonitinha. Então, a gente estaciona o equipamento em um ponto. A gente aponta a luneta do equipamento para o norte. O norte aqui em Ouro Preto, ele está voltado para essa direção aqui. Imagina que é a Escola de Minas, o norte está voltado para cá, para a Serra de Ouro Preto. A gente aponta para o norte e zera o equipamento. No planimétrico, a gente não vai considerar, então, aqui o ângulo vertical. Então, a luneta pode ir para cima, para baixo, a gente não vai considerar o ângulo medido ali. A gente vai considerar o ângulo horizontal. Então, o ângulo horizontal ali, a gente zera ele. Zerei o ângulo horizontal, eu vou começar com auxílio de uma mira a medir, né, o ângulo horizontal que essa mira faz com o norte do meu projeto, que no caso aqui é o mesmo norte do território, norte geográfico de Ouro Preto. Na mira também nós vamos coletar três informações além do ângulo. O valor que o fio estadimétrico superior da luneta se encontra na mira, o valor que o fio médio se encontra e o valor que o fio inferior se encontra. Eu passei para vocês no vídeo que eu coloquei na aula semana passada, tem um vídeo lá que eu explico para vocês esses valores. Não, foi isso, na turma de civil. Vou ter que desenhar aqui para vocês não ficarem perdidos. O que são esses fios estadimétricos? Na luneta, nós temos, quando a gente observa a luneta, a gente tem essa figura aqui projetada no nosso equipamento, né? São esses fios aqui que vão ficar sobre a luneta. Nós vamos coletar lá na mira os valores que esses fios vão coincidir nela. Então, aqui na mira, a gente tem o fio superior, o fio médio e o fio inferior. Aí, além do ângulo horizontal, a gente também coleta essas informações aqui. Coletei essas informações, eu também anoto o ângulo vertical. Com o ângulo vertical e os fios, eu calculo de uma forma indireta a distância entre o meu equipamento e o local observado. Então, através dessas leituras dos fios estadimétricos e do ângulo vertical, agora não é o ângulo que o norte faz com o equipamento, não, é o ângulo vertical, eu calculo a distância dele para a mira. Então, para calcular a distância, eu considero o ângulo vertical. Para projeção, né, ali, eu não utilizo, eu anoto o horizontal. Ou então, aqui se tratando de um terreno pequeno, o que a gente pode fazer? Eu meço com o teodolito apenas os ângulos horizontais, e como aqui eu estou muito próximo do meu ponto observado, eu meço essa distância com uma trena. Então, eu pego a trena, meço horizontalmente a distância do meu teodolito
para cada ponto observado e tem a distância horizontal. Na verdade, a prática a gente faz até dessa forma, a gente utiliza a distância com a trem. Quer dizer, as últimas que eu fiz com a turma foi assim. E assim a gente vai repetindo e vai coletando essas distâncias e o ângulo horizontal com o norte de cada um dos pontos de interesse. Aqui eu dei o exemplo das 4 quinas, né, do nosso jardim, mas óbvio que a gente tem que coletar outras informações, como, por exemplo, a posição das árvores, a posição do centro desses círculos aqui, onde a gente desenha os bancos, a posição aqui da passarela central. Aí depois a gente consegue, com a trena, medir a posição da quina dos bancos. Aí depois, com a trena, a gente mede as dimensões dos bancos, do jardim, da passarela, e vai preenchendo o nosso levantamento arquitetônico, utilizando a topografia como fonte de dados. Então, eu tenho ali os meus 4 pontos, olha, consigo desenhar o meu quadrado do jardim, de forma simples. Agora eu vou passar os diferentes níveis de bolha. Lá na aula prática que eu coloquei para vocês, mostrando os equipamentos, que já está disponível no Moodle, eu mostro eles nos equipamentos, como eles são. Aqui eu tenho um nível de bolha tubular, ou nível de bolha horizontal, que ele nada mais é do que um nível que a gente mede em uma única direção, se um equipamento está na mesma projeção da superfície do projeto. Tem o nível de tubular bipartido, que ao invés de ter essas duas linhas de cá e duas de cá para observar, né, se a bolha vai estar nivelada, a gente tem duas bolhas e o equipamento vai estar nivelado quando as duas bolhas coincidirem. A gente tem o nível de bolha esférico, onde a bolha tem que ficar no centro do círculo para o equipamento estar nivelado. E é isso. E o nível de bolha horizontal, como ele mede em uma única direção, no caso do teodolito, por exemplo, a gente tem que medir, fazer o nivelamento em duas direções. Então, por exemplo, no caso do teodolito, a gente mede a bolha numa direção e na direção ortogonal também. Então, a gente gira o equipamento e, após girar o equipamento, a bolha também tem que coincidir. Então, é aqui uma, girei o equipamento 90 graus, meço aqui. Aí, nivelei o equipamento aqui, eu volto para a posição original e vejo se a bolha vai se manter no nivelamento. Se ela modificar, nivelo de novo e vou repetindo esse giro até que o equipamento nas duas posições esteja corretamente nivelado. Bom, pessoal, a aula de hoje, então, ela vai ficar por aqui. Vou fazer a chamada aqui rapidinho. E, de novo, né, a presença, para quem não responde a chamada, ela só vai ser computada caso me enviem um relatório com o resumo da aula até a semana seguinte, ou seja, até na próxima terça-feira, aí quem não estiver presente pode me enviar esse resumo. De novo, eu peço que vocês falem, e caso alguém esteja com, com algum problema no microfone, aí eu peço que vocês falem pelos seus amigos, tá bem? Porque eu não vou conseguir ficar visualizando o chat. Ana Luísa Fagundes. Presente. Ana Paula Cardoso. Presente. Ana Elise Silveira. Presente. Augusto. Presente. Bárbara. Presente.
Luna, Presente. Esther, Presente. Felipe Tadeu, Presente. Fernanda, Presente. Flora, Presente. Gabriela, Presente. Guilherme Hugo, Presente. Guilherme Magalhães, Presente. Karen, Presente. Letícia, Presente. Luísa, Presente. Mariana Alves, Presente. Mariana Matias, Presente. Mariana Oliver, Presente. Michel Félix, ausente, Milena, Presente. Pedro Araújo, ausente, Pedro Lucas, Presente. Juliana, Presente. Rafaela Sabrina, Presente. Rafael, Presente. Rayane, Presente. Samara, ausente, Vitor Ferreira, Presente. Vitória Emanuele, Presente. Lucas José. Presente. Eu não falei o nome de alguém? Falei o nome de todo mundo, né? No chat ninguém comentou não, né? Bom, pessoal, então eu já deixei com vocês lá no Moodle a prática dessa semana. Deixa eu até conferir aqui na turma de vocês qual que é a prática. Que é a apresentação dos equipamentos. Então, eu fui lá na escola, filmei alguns equipamentos para vocês. E é isso. Então, nessa semana a gente tem as atividades lá do Moodle concluídas. E não vai ter nenhuma entrega de material por agora. Na próxima semana a gente começa, então, algumas práticas que vão demandar que vocês façam alguma atividade e me entreguem, tá bem? Ô, Matheus, Oi. esses slides da aula de hoje você vai postar no Moodle? Porque eles Sim, ainda os não estão slides lá. eu vou sempre colocar os slides e a gravação no Moodle, tá? Ah, tá. Tranquilo, obrigado. Por nada. Alguém tem alguma dúvida? A disciplina tá sendo difícil de acompanhar? Não, né? Matheus, Oi. a prática da semana que vem vai ser na aula ao vivo ou é para entregar depois? Não, a prática eu já gravei a videoaula dela, aí na semana que vem eu vou postar. Aí eu fiz um tutorial, eu simulei que eu estou fazendo um exercício e vocês vão fazer um exercício semelhante, mas com outros dados. Ah, sim, entendi. Aí já eu vou colocar tudo lá. Na prática de semana que vem, vocês vão basicamente utilizar o AutoCAD e fazer alguns cálculos, pode ser no Excel ou então pode ser à mão, bem simplesinho de ser feito, tá? Não é uma prática complicada, não. Pessoal, eu também tive uma resposta da Prograde, só aproveitar um momento, em relação às práticas que a gente não vai conseguir adaptar, porque não tem como adaptar todas as práticas de topografia. A Prograde retornou para a gente no departamento que, com o retorno presencial, com segurança, vai ter um calendário paralelo. E algumas disciplinas que precisam de prática vão ter esse calendário especial. Então, a disciplina, no final do semestre, vocês vão ficar com ela em aberto no histórico de vocês, e no retorno presencial, a gente conclui ela, tá? Então, não se assustem no final do semestre com que vai ficar faltando a conclusão da disciplina de topografia. Dessa forma, a nossa semana de exames finais não vai ser a do calendário atual, vai ser no retorno presencial também, tá? Tranquilo. Não, é isso então, gente. Nos vemos então na próxima semana. Assistam a videoaula apresentando os equipamentos e uma boa semana para todo mundo, tá? E fiquem em casa. Até mais então. Obrigada, professor. Obrigado, até mais. Semana que vem. Tchau, Até semana que professor. vem. Boa tarde. Tchau. Tchau.